Dom Luizinho fazendo a reflexão litúrgica deste final de semana. Dom Luizinho, então, festa maravilhosa, festa da Santíssima Trindade e um domingo, a gente poderia dizer quase ainda na Páscoa, né? Porque acabou agora, né? Acabou a Páscoa, já estamos começando tempo comum, né? Tempo comum. Mas vamos enfrentando aí algumas festas bonitas. Amanhã a festa da Santíssima Trindade, depois vem Corpus Christi, depois vem a Sagrado Coração de Jesus, além das festas juninas, não é? Um mês muito cheio de festas, o mês de junho. Mas olha, nós temos aqui os textos da missa de amanhã, geralmente muito bonitos, porque eles colocam para nós uma coisa que sempre está dentro de nós. Quem é Deus? Quem é Deus, afinal de contas, não é? E essa pergunta, você pode dizer assim, olha, não tem muita importância. Tem sim, tem muita importância. Se você não acredita em Deus, você vai ver o mundo de um jeito. Se acredita em Deus, você vai ver de outro jeito. Outra coisa, se você vê Deus como alguém que está lá nos cafundó do céu, vamos dizer, não é? E não tem nada a ver com você, o seu comportamento vai ser um diferente. Se você vê Deus como um castigador, um carrasco, você vai ser diferente, você vai ser carrasco com os outros também. Então, a experiência que tem de Deus é muito importante na nossa vida. E também importante, sabe por quê? Quando você começa a ler o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, na primeira página você vai encontrar o seguinte, que quando Deus criou o homem e a mulher, diz a Bíblia que Deus disse, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Esse homem é o homem e a mulher, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Quer dizer que então Deus nos criou a sua semelhança. E nós só vamos nos realizar quando nós fomos a semelhança de Deus, fomos parecidos com Deus. Então é muito importante. E aí a grande pergunta, mas quem é Deus, afinal de contas? Você começa a se interrogar, você vai ver no Antigo Testamento. Para primeiro, é o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem é esse Deus, afinal de contas? Depois Deus aparece para Moisés, diz, eu sou, veja só, as 4 letras, tetragrama, né? É o que mais ou menos em português, no nosso alfabeto, equivale ao J, ao H, ao W e o H. Então, você não consegue ler. O nome de Deus era chamado inefável, quer dizer, não pode ser falado. Então, quando chegava nas 4 letras, eles usavam outro nome, Adonai, El Shaddai, Elohim, essas coisas, esses outros nomes, que deu na nossa língua portuguesa Senhor. Então, quem é Deus, afinal de contas? E aí a gente começa a perceber. A primeira leitura da nossa missa é tirada do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 4 a 6 e 8 a 9. Veja só o que aconteceu. Quando Deus entregou as tábuas da lei, dos 10 mandamentos para Moisés, ele desceu e viu o povo naquela farra danada adorando um bezerro de ouro. Moisés, indignado, quebrou aquelas tábuas e viu que o povo rompeu a aliança, não foi fiel à aliança. Bom, aí o que acontece? Moisés aqui, ele, por mandado de Deus, faz novas tábuas de pedra e leva lá para o monte, novamente, para se encontrar com Deus. Aí chega lá no alto do monte Sinai, Deus desceu numa nuvem. Quer dizer, Moisés não viu Deus. Deus passou do lado dele. Isso aqui é interessante. Quem é Deus? É aquele que está do nosso lado e muitas vezes, se nós não tomarmos cuidados, nós não veremos esse Deus, não sentiremos a presença dele. Então, quando Deus vai passando, Moisés percebe, tem a experiência de Deus. Isso que é bonito. Ele tem a experiência de Deus, Deus está passando. Ele não vê Deus. São João, ele diz na sua primeira carta que ninguém viu Deus. Moisés não viu Deus. Ele sentiu Deus passando, o vulto de Deus, passando do lado dele. E aí Moisés tem experiência, quem é Deus? Isso aqui é muito bonito, porque a gente quando lê o Antigo Testamento vê muito aquele lado Deus justiceiro, vingativo, etc.
aqui a outra experiência que é no Antigo Testamento também. Ele vai dizer Senhor, Senhor. Quer dizer, então, as 4 letras, não é? Senhor, Senhor é Deus, Deus que está passando. Deus misericordioso e clemente. Veja só, Deus fez uma aliança, o povo quebrou a aliança, Deus renova a aliança, Deus é misericordioso, tem um coração grande, coração bom, né? E clemente, quer dizer, Deus compreende, né? Nós somos fracos, somos frágeis, somos feitos de terra. Paciente, Deus tem paciência, as horas de Deus muitas vezes não são as nossas. Por quê? Deus tem paciência. Depois, rico em bondade. Rico em bondade, quer dizer, Deus é bom, é bondoso aqui, mas seria bondoso do que bom e fiel. O povo foi infiel, mas Deus é fiel. Ele fez aquela aliança, ele não renega a aliança, o povo renegou. Deus é fiel, então renova a aliança com aquele povo, né? Veja que a experiência de Moisés, de Deus, é muito bonita. Isso que às vezes a gente esquece, né? No Antigo Testamento tem os dois lados, um Deus que é bravo, etc. Mas aqui a experiência de um Deus que é bom, que quer bem, que perdoa, que está junto, que caminha do nosso lado e muitas vezes nós não percebemos que Ele está do nosso lado. E aqui Moisés, ele tem essa experiência e fala para nós, é a questão da sensibilidade, da fé. A gente olhar o que está acontecendo e perceber, é Deus que está passando na minha vida. E aí Moisés, ele faz um pedido. É muito bonito esse pedido que ele faz a Deus. Veja só o que ele pede a Deus. Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Veja só que coisa bonita, né? Caminha conosco. A gente não precisa pedir, porque Deus está caminhando conosco. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque reforça a nossa fé e nos faz perceber durante o dia quantas coisas vão acontecendo. É Deus roçando a nós, quase nos empurrando, né? E a gente não percebe que Ele está junto de nós. Isso é no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, né? Eu lia já muitas vezes, eu tenho lido, gosto do livro de Jó, né? A experiência de Deus em Jó. Primeiro momento, quando ele perde tudo, perde a saúde, Jó, ele aceita, se conforma com a vontade de Deus, vê a vontade de Deus. No segundo momento, quando vêm os amigos explicar por que aconteceu aquilo, ele se revolta contra Deus. E aí então ele começa a desafiar Deus. Por que aconteceu isso? Eu não fiz nada. Eu sempre fui do seu lado. Por que você fez acontecer isso comigo? E aí o terceiro momento é quando Deus aparece para ele, tem experiência de Deus e percebe o sofrimento foi uma fase na vida necessária, mas Deus não o abandonou. Quando ele sente a presença de Deus, aí ele tem paz. É isso, na nossa vida, quando nós temos a experiência de Deus, é uma experiência viva, então a gente sabe, Ele caminha conosco. E aí Moisés pede não só para ele, mas para o povo. Caminha conosco, embora esse seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Bonito esse pedido, né? A gente vê como Moisés era realmente um homem de fé, como ele acreditava realmente e viveu intensamente a sua fé. Bonito é que a experiência do Antigo Testamento. Agora vamos ver quem, afinal de contas, é esse Deus, né? Esse Deus. Jesus vem a esse mundo e vai dizer para nós quem é Deus. Então aqui nós temos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 11 a 13. É o finalzinho. É o finalzinho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Então, o São Paulo vai dizer assim: alegrai-vos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, viver em paz. Então aqui ele vai dizer isso porque o Deus do amor e da paz estará convosco. Aqui nós temos já uma coisa mais concreta do que a experiência de Moisés.
Deus é amor. Quem diz isso muito assim, mas de maneira muito forte, é São João, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 4. Ele repete 2 vezes: Deus é amor. E você só tem experiência de Deus quando você ama o outro, quando você tem amor no coração. Quem não ama, não conhece a Deus. Pode escrever sobre Deus, livros maravilhosos, mas Deus a gente conhece com o coração, porque Deus é amor. E depois ele vai terminar, São Paulo vai terminar a carta, com esse trecho que mostra quem é Deus. Deus é amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Veja só, o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Aqui nós temos esse mistério bonito, mistério de Deus. Só existe um Deus, só um Deus, não existe mais do que um Deus. O Deus é único, o nosso Deus vivo e verdadeiro, porque há deuses com um D minúsculo, são deuses falsos, que escravizam, que fazem mal, que estão acarretando tudo isso que nós temos de desgraça no mundo. Mas o Deus vivo e verdadeiro é um só. Não existe mais do que um Deus. Mas aí a revelação de Jesus, que é condensada aqui nesse trecho bonito de São Paulo. Deus são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente começa a perguntar, como é isso? Na nossa matemática, 1 é 1, 3 é 3. Agora, Jesus vem dizer para nós que Deus deu 1 é 3, 3 é 1. Como é que a gente entende isso? E aqui a gente tem a resposta. Deus é amor. Nós temos dentro de nós sentimentos que nós recebemos. Um de Deus e o outro que veio do pecado. Sentimento que veio do pecado, o ódio. A gente quando odeia, a gente quer ficar longe. O ódio separa as pessoas. Chega ao ponto de você matar alguém para se ver livre daquela pessoa. O ódio separa. Quanto maior for, mais separação provoca. Isso vem do pecado, não vem de Deus. O outro sentimento que temos em nós é o amor. Quando você ama alguém, você gosta de estar perto. Quanto maior for o amor, mais perto você quer estar. Tanto assim que o amor entre um homem e uma mulher chega ao ponto do casamento. Se torna um só corpo, uma só alma. Né? Portanto, o amor une. Quanto maior o amor, maior é a união das pessoas que se amam. Agora vocês vejam, Deus é amor. Em Deus não há limites. Deus é sem limites, é infinito, é eterno, como nós dizemos. Né? Quer dizer, sem limites no tempo e no espaço. Embora no espaço não exista em Deus, não existe. Então o que é que acontece? As 3 pessoas se amam tanto, 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 vou repetir mais uma vez, tanto, que são um só. Deus, 3 pessoas, um Deus só. Veja só, essa coisa é realmente fantástica, como a gente pensa o mistério de Deus, que é difícil de entender, porque Deus é muito maior que a nossa cabeça, não é? Mas Deus é esse, é um Deus só em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses, é um Deus só. E esse Deus que é amor, é a coisa mais bonita que existe, né? Porque o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo, a vida do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Esse amor não fica fechado. E a gente quando ama, realmente um amor como esse de Deus, não fica fechado, o amor abre horizontes. Né? Quando o amor fica fechado, é egoísmo. Né? A pessoa quer só para si, aquela pessoa que é amada. O amor é muito maior, um amor verdadeiro, ele realmente se expande. E aqui como é que a gente se expande esse amor de Deus sobre nós? Então é o trecho bonito do Evangelho de João, é o capítulo 3, versículo 16 a 18. É um trecho da conversa que Jesus tem com Nicodemos. Jesus vai dizer, veja que frase bonita.
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo. Quer dizer, quem é o nosso Deus? Aquele que passou do lado de Moisés. Moisés descobriu clemente, bom, misericordioso. Sim, mas é muito mais, né? Deus amou tanto, 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 tanto o mundo que ele enviou, deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Tem uma frase, o Fábio, a Neide também gosta muito, eu acho que a Érica também, de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho tem uma frase que eu li na semana passada, fazendo uma meditação, né? O Filho unigênito, o único Filho de Deus, o único. Ele morreu numa cruz para não ser só ele filho. Veja que frase bonita. Ele morreu para que todos nós sejamos filhos e filhas. É muito bonito isso. Esse é o amor realmente de Deus por nós, não é? Deus nos quer tão bem que nos quer como filhos e filhas, né? Para que todo que nele crer tenha a vida eterna, viva. Esse é o nosso Deus, não é? Então é realmente é muito bonito. Depois o trecho de João vai explicando um pouco isso. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quer dizer, então Deus não é aquele carrasco que quer ver se alegrar de mandar o pessoal para o inferno. Não é isso não. E o inferno somos nós que escolhemos, não é? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Aqui a gente tem realmente, nós estamos dentro do mistério de Deus. E se você tiver a oportunidade, leia a primeira carta de João, capítulo 4, você vai ver, olha, ali está condensado tudo. Por quê? Porque aí tem consequências. Quais são as consequências? Nós já vimos na segunda leitura, capítulo 13 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, finalzinho, quando ele diz: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. Então, nós temos que ser parecidos com Deus. Nós somos imagem de Deus, temos que ser parecidos com Deus. Então, como é que você vai fazer isso? A sua família. É você, seu marido, você e sua esposa, vocês, seus filhos. Vocês são pessoas diferentes, como em Deus, pessoas diferentes. Agora, o que deve existir para vocês serem parecidos com Deus? Embora distintos, vocês se amam. É o amor. O amor entre vocês deve ser tão grande que vocês realmente sejam quase que uma coisa só, né? E haja, e o amor é que faz realmente as nossas diferenças serem parecidas com Deus. 3 pessoas, um Deus só, porque Deus é amor. Isso vale para a igreja, nossa comunidade, que a nossa paróquia, nossas comunidades aqui, nós devemos lembrar, somos diferentes, pensamos diferentes, temos opções políticas diferentes, mas isso não deve nos desunir. Isso até pelo contrário, deve nos unir. Cada um respeita o outro, né? E ama o outro. Eu tenho que amar o outro, mesmo que o outro pense diferente de mim. É o que está faltando no Brasil, que está levando o Brasil a... Nós estamos num caminho muito ruim. Não sei o que vai acontecer no Brasil se continuar com essas brigas políticas aí, que não tem nem cabimento, não é? Nós temos de construir uma sociedade que seja parecida com Deus, senão... vamos dizer, não vamos andar para lugar nenhum. Isso vale para a família, eu falei, vale para a igreja, vale para a sociedade também. Nós temos que ser parecidos com Deus. Então, a nossa fé em Deus, que se revela para nós como um Deus unido, um só, uno, um Deus só, mas 3 pessoas, mas que o amor é tão grande que faz 3 um só. Isso deve existir em nós. É consequência se nós quisermos viver a nossa fé
em nosso Deus, é ter essa experiência de Deus. Então nós temos de ser pessoas marcadas pelo mistério da Santíssima Trindade e pessoas que lutam por uma sociedade baseada no amor, uma sociedade solidária, uma sociedade que as pessoas realmente se queiram bem. Agora, só para concluir, nós vamos pegar aqui o cântico de aclamação da primeira leitura, não é um salmo, é tirado do livro de Daniel. Capítulo 3, são os versículos de 52 a 56. É um bendito. Aqui no Amazonas, está falando no Amazonas, cabeça lá. Nós aqui no Paraná, nós não temos o costume dos benditos. Isso é coisa muito nordestina. O nordestino usa muito o bendito, né? Bendito, o que é bendito? A gente diz bem, a gente louva, é um louvor. E aqui nós temos os benditos. Então, sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Sede bendito o nome glorioso, santo e glorioso. Quando ele fala nome, é Deus. Que Deus seja abençoado, que Deus seja bendito. Que nós sempre louvemos a Deus, né? Não somente adoremos a Deus, mas que nós realmente nos encantemos com nosso Deus. E aonde? No templo santo, onde refúgio a vossa glória. E a gente vai repetindo, né? A vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono o poder vitorioso, no céu. Sede bendito que sondais as profundezas e superior aos querubins, vos assentais. Sede bendito no celeste firmamento. Quer dizer, abençoar nosso Deus, porque Ele já é abençoado, mas que Ele nos abençoe. Olha, é uma festa bonita, estão vendo os textos, realmente nos abrem caminhos à experiência de Deus. Eu estava lendo uma vida de uma doutora, a Renate, o Fábio conhece, já viu aquele ADI, né? O acesso direto ao inconsciente. Essa mulher foi uma mulher de Deus. A vida dela é impressionante. Era uma mulher que era luterana, depois se casou e depois entrou na Igreja Católica e realmente viveu profundamente a fé. Ela conta que uma vez ela foi numa conferência de um padre, ela achou muito bonita a conferência do padre, muito bonita, um padre que fazia conferências em vários lugares. E foi conversar com o padre para trocar algumas ideias. E o padre disse para ela: você é muito feliz, Renate. Por quê? Você tem fé, eu não tenho. O que adianta falar tanto de Deus, das coisas de Deus, se a pessoa não tem experiência de Deus? O importante não é falar de Deus, é falar com Deus. Fazer de Deus aquele com quem a gente se relaciona. E é isso que o mistério da Santíssima Trindade vem dizer para nós. Por isso que São Paulo diz, trecho da primeira carta aos Coríntios: vós sois templos de Deus e o Espírito Santo mora dentro de vocês. Somos templos de Deus, Deus está dentro de nós. Então, ficarmos atentos à presença de Deus e tirarmos as consequências. Como é que você se relaciona com a sua família? O que você faz pela união da sua comunidade? O que se está fazendo para que acabe esses ódios que estão espalhados aí, por causa de política, por causa de besteiras que passam, acabam? Nós temos de pensar muito nisso. Nós cristãos temos uma missão no mundo, a missão de fazer nosso Deus ser conhecido, e eu vou usar uma palavra diferente, não quero dizer experimentado, mas experienciado, ter a experiência dele. Daí ele marca realmente a nossa vida, o nosso ser e o nosso agir. Tá bem? Dom Luizinho, sinceridade, eu nunca tinha escutado algo tão profundo, pelo menos na minha pequena experiência, no meu pequeno caminhar de cristão católico, uma coisa tão profunda a respeito da experiência de Deus como o senhor colocou agora. Que coisa linda mesmo. Que coisa
absurdamente bonita, né, ministra Neide? É de tirar o fôlego. É Com de tirar o certeza. fôlego. São esses ensinamentos, Dom Luizinho, que nos leva a abrir a nossa mente e ver realmente o que a gente está fazendo, como que a gente está caminhando e tentando descobrir, então, dentro da gente, o que é verdadeiramente que a gente vive com Deus. Exato. Porque muitas pessoas dizem que têm fé, mas se você não tem experiência de Deus, a sua fé é muito superficial. Então você vem na missa, mas o que é a missa realmente? É uma experiência de Deus na sua vida? Você faz suas orações, é só repetir que nem papagaio? Ou é realmente alguma coisa que toca seu interior? Então, nós temos de transformar realmente as nossas experiências, de transformar a religião em fé. Isso eu acho que é a palavra mais interessante. Então, você pode viver a sua religião, mas não, falta a alma, que é a fé, a esperança e a caridade, principalmente a caridade, porque Deus é amor, não é? Isso. E o Dom Luizinho Lindo. falou algo aí a respeito, né, dessa experiência da vida da doutora Renate, né? E eu me lembrei de uma conversa que um dia eu escutei daquele. Ele se auto-intitula filósofo, não sei se seria apenas isso, mas ele é professor, né? O Karnal. Carnal. O Dom Luizinho conhece. E ele conhece a Bíblia de cor. Né? Ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Ele cita salmos, ele cita passagens. E um dia ele, numa entrevista, ele perguntaram para ele a respeito de Deus, porque ele é ateu, né? Ele não acredita em Deus. E ele falou, né, que ele citou alguns trechos da Bíblia e ele falou que ele gostaria muito, olha só que interessante, que ele gostaria muito de ter fé, mas que ele não consegue ter essa fé, ele não consegue acreditar. Ele falou, eu sei que a minha vida seria diferente se eu tivesse essa esperança que vocês têm, porque a pessoa que fez a pergunta era religiosa, ela acreditava em Deus. Ele falou assim, eu sei que a minha vida seria diferente, provavelmente seria mais feliz se eu tivesse essa esperança que a sua fé te dá, mas eu não consigo ter essa fé. Eu olho, e ele citou vários, né, que ele fala, eu gostaria de pensar como o salmista nesse momento, como São Paulo em determinado momento. E olha só, ele diz que não tem essa fé. Como no caso do padre lá, conferencista, né? Fala. E depois, agora a gente deve lembrar também que a fé é um dom de Deus. É um dom. É um dom de Deus. Ele não recebeu esse dom, né? Ele teve uma experiência religiosa, o Karnal. Ele foi aluno dos padres jesuítas, foi seminarista, inclusive. E depois, naturalmente, às vezes não toma cuidado, a fé, ela é que nem uma chama. Se você não vai reavivando a chama, daqui a pouco ela se apaga. E você começa a fazer, como é que chama, raciocínios. O raciocínio leva a gente para qualquer buraco. Aí você vê a Bíblia, que é um livro santo, né? O que é uma parte de evangélicos da África do Sul fizeram com a Bíblia? Pegaram a história lá dos filhos de Noé, e o Cã, né, que foi amaldiçoado pelo pai, e disse, os africanos são todos descendentes de Cã, que não é verdade. Então está na Bíblia que eles têm de ser escravos mesmo. E depois, de outra coisa, da doutrina do Calvino lá, que a gente sabe se uma pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, se a pessoa é bem-sucedida, tudo dá certo na vida, é sinal de que a pessoa vai para o céu. Se a pessoa é lascada, aí já está sinal que vai para o inferno, para a destinação do Calvino, né? Que os calvinistas hoje não admitem dessa maneira, mas eles admitem desse jeito. Então, um sinal de que os brancos iam para o céu, são privilegiados, é que eles estão aí por cima. E os negros africanos, coitados, estão aí lascados. Isso aí vai tudo pro inferno, então a gente escraviza mesmo e deixa de lado. E fizeram um regime do apartheid lá, que foi um absurdo, da Bíblia. Tiraram da Bíblia. Você veja, isso veio da Bíblia. Como a gente precisa tomar muito cuidado. A mesma coisa com relação a Deus. Se você tem uma caricatura de Deus que você inventa, né? Isso não resiste. Você tem uma experiência forte, quem é realmente Deus,
aí não, aí a fé perdura. Porque quando a gente faz uma caricatura de Deus, aí vem os raciocínios, etc., né? Essas coisas todas aí, a pessoa deixa sem levar, perde a fé. E a fé, depois que a gente perde, realmente é só realmente por uma força de Deus para a gente readquirir, né? Mas a fé realmente é a nossa força. A fé que é realmente aceitar Jesus Cristo na vida da gente, como a luz da nossa vida, né? Como a nossa salvação. E aí, então, a gente vai descobrindo isso. Então, você vê textos aí, quem sabe você não aprofundava nesses textos, ouve, bonito, etc., mas o que esse texto diz para nós? Isso que é importante, não é? Não o que está escrito na Bíblia, mas qual a mensagem que Deus está dando para nós através desses textos. Isso que é importante. E a gente não fica em detalhes, em pormenores que às vezes não levam a nada, né? Ô, Dom Luizinho, como é importante isso, né? Fazer a leitura da forma correta, inspirado, né? Pelo Espírito Santo, tendo isso, porque se fizer de uma forma racional, a Bíblia se torna mais um livro. Exato. Né? Mais um livro e perigoso. Perigoso. Né? E Perigoso. também, tem muitas coisas lá, Deus mandando matar, foi Deus que mandou matar ou o povo que está dizendo que foi Deus que mandou matar? Sim. Né? Depois, há contradições, né? Muitas contradições entre um livro e outro, e a gente precisa saber ler por que está assim, por que é daquele jeito. Aí a gente entende. O importante na Bíblia é a mensagem. Isso que é a revelação, isso que é inspirado por Deus, a mensagem. A roupa que é vestida, a linguagem toda, isso é uma questão do tempo que eles viveram, do modo como eles se expressavam. Mas o importante realmente é a mensagem. E a gente tem que entender isso, né? Porque senão você se estrepa, como diz o outro, né? Dom Luizinho, e tem uma outra parte aqui que eu vi aqui e me lembrei, e eu acho interessante o seguinte. Na segunda leitura, que o senhor estava dizendo, ela termina dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. A gente conhece bem essa parte, né, ministra Neide? O começo da missa. O começo da missa é uma das saudações que podem ser feitas, e linda. Linda. Mas sabe o que eu acho interessante, muito interessante, é que isso aqui foi escrito por São Paulo, né? São Paulo. E é toda aquela parte também das orações eucarísticas, do momento da consagração, aquilo também é tirado de São Paulo, né? A maioria deles. E São Paulo não participou da última ceia, né, Dom Luiz? Não, ele recebeu tudo isso por Espírito, né? Foi. Ele, ali naquela passagem, até vamos ter Corpus Christi, a gente conversa um pouco depois sobre isso. Aquele trecho de Paulo é muito interessante porque a gente sabe como era celebrada a Eucaristia, a missa, a Eucaristia, né, na comunidade de Corinto. Ali a gente sabe como é que eles celebravam a Eucaristia. E é muito interessante, daí ele pega aquela tradição, porque existe tradição com T maiúscula, e tradições, que muita gente não distingue as coisas. A tradição é aquilo que Jesus fez e foi sendo transmitido. Agora, a maneira de fazer as tradições, a tradição, são tradições que podem ser mudadas, mas a tradição não. Por isso que ele diz, eu recebi do Senhor. Como é que ele recebeu do Senhor? Então, os exegetas falam, ele recebeu da comunidade de Jerusalém, que tinha a Eucaristia, né? E nós vamos encontrar depois a comunidade de João, parece que não tinha Eucaristia, mas depois hoje já dizem, não, tinha Eucaristia. Quando a gente vê o capítulo 6 de João falando sobre quem comer da minha carne, beber do meu sangue e tudo mais, ele vai repetindo, tinha a Eucaristia, né? Mas João não coloca a instituição da Eucaristia, mas Paulo coloca, Lucas coloca, Mateus coloca, Marcos também. Agora, a maneira mais completa, quem é que faz justamente é Paulo, na primeira carta que ele escreveu no capítulo 10, né? Ele coloca lá muito, de uma maneira muito... E vai acentuando. A Eucaristia tem de ser uma expressão
de comunhão eclesial. E agora Dom Luizinho vai nos presentear com uma bênção, né, Dom Luizinho? Exato. Desejando um bom sábado, boa festa da Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. Aos teus lados para te acompanhar. Amém. E desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.